Nós te desejamos. Aleluia. Nosso amigo Santo Espírito, Ele está aqui já, ó. Meu Deus! Oh! Ansiamos pelo seu soprar. Eu anseio por isso, Senhor. Com seu óleo, venha nos ungir. Ei! E com seu fogo vem nos batizar. Declare o que dizer, o que fazer quando Ele vem. E Ele vem aqui, mais que ser bem-vindo. Nós te desejamos outra vez Aqui, o que dizer, o que fazer quando Ele vem. E Ele vem aqui. mais que ser bem-vindo. Nós te desejamos outra vez aqui. O Senhor anseia por um derramar sobre esta nação. Eu não tenho dúvida, pastor Antônio, que esta nação vai provar um derramar de Deus sobrenatural. Mas para isso acontecer, nós precisamos tomar uma posição. Nós precisamos decidir se queremos entrar nisso ou não. Nós não podemos ficar calculando as coisas. Escute, as coisas sobrenaturais não se discernem com o seu intelecto humano. As coisas espirituais se discernem no Espírito. Nós precisamos ativar os nossos espíritos, conectar com o Senhor. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele testifica ao nosso espírito. Ele testifica que nós somos filhos. Sabe o que ele faz? O Espírito Santo fala ao teu espírito: ei, tu és filho. Tu tem deveres, mas tem direitos também. Sabe por que a palavra de Deus é chamada de testamento? Porque é um testamento. Você, como filho, tem direito a heranças que estão aqui dentro, a promessas que foram liberadas. Basta um posicionamento. Todo avivamento é iniciado por uma onda de quebrantamento e arrependimento e intercessão. Se não há essas coisas, não há avivamento. O genuíno não. Precisa haver primeiramente arrependimentos. Nós provaremos o que os apóstolos provaram em Atos dos Apóstolos. Atos 2, nós provaremos sim, quantos creem. Nós provaremos o que os nossos irmãos provaram no país de Gales, através da vida de um homem que decidiu romper e orar e falar: Senhor, me dá o meu país, eu quero o meu país, eu quero o meu país. Pastor, isso é heresia? É claro que não. A Bíblia vai dizer em Salmos: pede-me, filho meu, pede-me, filha minha, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. O Senhor se agrada quando nós começamos a pedir as nações. Evangelista Hector, o Senhor, Ele tem prazer em entregar as nações nas nossas mãos. Nós temos algum tempo ainda. Eu gostaria que você fechasse seu olho agora, intercedesse, pensasse em uma nação. Pensa na primeira nação que te vem à mente. Diga assim: Senhor, derrama o teu avivamento sobre esta nação.
E se o Senhor precisa de missionários, levante os missionários, estruture os missionários e envie os missionários. Se o Senhor precisa de evangelistas para ensinar, levante-os, leve-os, estruture-os, Senhor, e dá a condição para evangelizar. Se o Senhor precisa de mais pastores, levanta. Nesta noite nós clamamos por essas nações e pela nossa nação, o Brasil, que sempre foi um celeiro de missionário. Senhor, levanta missionários neste lugar, ainda com mais autoridade, autoridade do Senhor. Levante levitas que cantarão não para um público, mas expressarão e adorarão o Senhor dos exércitos, e os céus se abrirão sobre aquele lugar. Deus, eu sinto o Senhor neste lugar. Nós provaremos o que aconteceu em Los Angeles através do pastor William Seymour, que reuniu um povo numa casa e durante 10 dias buscou ao Senhor incessantemente e proclamou a palavra de Atos 2: derrama o teu espírito, derrama o teu espírito, oh aleluia, em jejum e oração. E sabe o que aconteceu? O Senhor visitou todos eles que estavam naquela casa, e todos foram cheios do Espírito. E tanto foi o mover de Deus naquele lugar, que as nações começaram a ir até aquela cidade para receber o Espírito Santo. Mas sabe qual era a condição da igreja naqueles dias? É a mesma que nós estamos vivendo nos dias de hoje: uma apostasia. A igreja já não buscava mais, a igreja já não orava tanto, a igreja já não tinha mais prazer de estar com o Espírito Santo. E de repente aquelas pessoas romperam, pastor Antônio, e durante 10 dias de jejum e oração, falou: Senhor, eu não aceito viver essa sequidão, não. Se é para mim ficar indo na igreja e não sentir nada, e não te sentir o Senhor, eu nem vou. Se é para ir na igreja e não te adorar, eu fico em casa. Se você está aqui para adorar, levante as suas mãos e adore, adore, proclame o nome dEle. Faz de novo, faz De novo, o seu povo clama a ti mais uma vez. de novo. Faz de novo, o seu povo clama a ti Mais uma vez, novo, faz de novo. Felipe, coloca um retorno aqui pra mim, meu filho, aqui em cima Seu povo do microfone. A ti mais uma vez, de novo, faz de novo, o seu povo clama a ti. mais uma vez. Aleluia. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Eu peço ajuda ao presbítero Pascoal, evangelista Hector. Me ajude no horário, tá? Quando faltar 15 minutos, vocês fazem um sinal, que daí eu já vou passar para vocês tirarem a oferta, e daí estaremos encerrando o culto. Queremos ser pontuais às 8h30, né? Nós temos que estar 8h30, é isso, Pascoal? Isso, 8h30 nós temos que estar encerrando. Todos acharam? 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Oh Espírito, assim diz a palavra do Senhor. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem, de homem algum,
mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Podeis se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Eu meditava nessa palavra, amados, durante a semana, quando me foi dada a oportunidade de estar trazendo a mensagem. Aquele povo, homens que lançavam semente, pastora Regina, de confusão no meio da congregação. Pedro estava um pouco distante daquele lugar. Pedro estava em Roma. Segundo alguns dizem, ele estava preso, pastor Antônio, esperando até mesmo a sua execução. Mas ele se preocupa com aquele povo, porque aquele povo havia sido ensinado acerca do Senhor. Aquele povo havia recebido a palavra de bom grado, mas agora, por influências de terceiros, de homens que se diziam mestres, eles estavam saindo da direção a qual o Senhor tinha para eles. Então Pedro envia essa segunda carta. Ele envia, na verdade, a primeira e a segunda para exortar o povo, chamando a atenção daquele povo. Olha, muito obrigado, Cássio, vocês precisam voltar para o propósito. Vocês precisam voltar para aquilo ao qual o Senhor tem vos chamado. O Senhor está nos chamando nesses dias para voltar ao propósito. Qual é o propósito da igreja? Nós precisamos entender o propósito da igreja. A igreja foi colocada na terra como uma embaixadora dos céus. Nós precisamos proclamar os decretos do Senhor. Nós precisamos profetizar. E quando eu digo profetizar, não é isso que eu te digo, não. É você lançar palavras proféticas de transformação. É não aceitar o que está acontecendo. É não aceitar que pessoas estão morrendo por conta de um vírus que tem devastado famílias. É não aceitar que as pessoas ao qual foram colocadas como liderança sobre nós estão se corrompendo, estão roubando e não estão pensando no povo, e o povo está gemendo. Nós não podemos, como igreja, nos conformar com isso. Nós precisamos nos posicionar em oração e dizer: Senhor, nós não aceitamos a injustiça, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas ele é paz, gozo e alegria no Espírito. O reino de Deus também é justiça. E o Senhor está buscando homens e mulheres que sejam inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E eu fui buscar acerca dessa palavra, porque essa palavra realmente ela cresceu ao meu ouvido, pastor Antônio. E uma das definições de inspiração é ação em fluxo sobre um pensamento ou uma atividade criadora. Falei: Deus, que palavra mais doida é essa, influxo? O que é isso? Fui pesquisar também. Influxo, o que quer dizer? Força, ação de um corpo sobre o outro, ou de uma pessoa sobre outra. Traduzindo, quando nós falamos homens inspirados pelo Espírito Santo, nós estamos dizendo assim: homens que são totalmente controlados por Ele, homens que têm como seu Senhor e seu dominador o Espírito Santo de Deus, tanto no seu intelecto quanto em suas ações. Eu fui buscar diante da palavra do Senhor. Falei: Senhor, o que o Senhor quer falar conosco? E olha só o que diz lá em Colossenses 3:2. Diz assim, ó: pensai nas coisas de cima e não nas coisas que são da terra. O apóstolo Paulo estava instruindo aquela igreja um princípio muito tremendo, porque quando nós começamos a pensar nas coisas de cima, quando nós começamos a pensar no Senhor, no governo de Deus, no reino de Deus, no Espírito Santo de Deus, a nossa mente ela começa a ser condicionada a isso. A nossa mente começa a ser um campo fértil para a ação do Espírito Santo. Uma pessoa que pensa nas coisas de cima não tem tempo de promover o mal. Uma pessoa que pensa nas coisas de cima não tem tempo de falar mal do seu irmão,
Tinha um presbítero que sempre me falava assim: pastor, às vezes acontecia uma situação assim, escandalosa, terrível, e nós sentávamos para conversar. Ele dizia: pastor, sempre pensamos o melhor, vamos sempre pensar no melhor. Sim, mas a irmã deu a entender que está acontecendo algo terrível. Não, pastor, nós vamos pensar que não é isso. O porquê que nós condicionamos a nossa mente, pastor Antônio, a pensar nas coisas más? É porque realmente ainda não estamos pensando nas coisas do alto. A nossa mente ainda está conectada e presa nesse mundo. O apóstolo está chamando a atenção daquela igreja: ei, pare de olhar para as coisas dessa terra. Quando eu digo isso, não estou dizendo para você amanhã pedir a conta do seu trabalho e ficar lá deitado na tua cama: oh Deus, vem de mim. Não, mas é que as coisas dessa terra são passageiras, mas a ação do Espírito Santo, ela permanece. Como eu disse, essa pandemia, ela é passageira, Pascoal, mas aquilo ao qual o Senhor tem contigo e comigo é eterno. É por isso que Ele está dizendo: pense nas coisas de cima, rapaz. Porque se você pensar nas coisas de cima, o seu pensamento vai muito longe. Está entendendo? Ser inspirado pelo Espírito Santo é ser uma pessoa que vive todos os dias pensando nele. Ele reclama através do profeta Malaquias, dizer: olha, esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Irmãos, eu conheci pessoas que batiam no peito: olha, eu oro durante 8 horas, mas que não saía, não tinha um dia, melhor dizendo, que não saía uma palavra de blasfêmia, de acusação, de fuxico contra a vida do seu irmão. E eu dizia: o que vale 8 horas de joelho se não consegue dobrar a própria língua? Deus está cansado de pessoas que dobram o joelho, mas o coração está em outra coisa. Pessoas que dizem Senhor, Senhor, mas ele está pensando em seu próprio benefício. Nós precisamos ser inspirados pelo Espírito Santo, ou seja, dominados pelo Espírito Santo de verdade. Porque se ele nos dominar, Larissas, se ele nos dominar, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso já não tem mais valor algum. Pensai nas coisas do alto. Eu me recordo que quando eu comecei a ir para a igreja, eu ia de busão assim, ia lá da Vila C no centro, longe, 30 minutos, pastora, de busão. Que tempo maravilhoso. É bem verdade que às vezes a gente pede coisas que nos roubam algo muito mais precioso, que é estar mais tempo na presença de Deus. Mas eu me lembro que eu ia naquele ônibus, lendo a palavra de Deus, lendo um livro, orando, escutando louvor, e pensando nas coisas de Deus, e falando com Ele, e de repente eu dava um glória alto, eu esquecia que estava no meio do povo: ô glória! Eu olhava: esse rapazinho tá louco, tá drogado. Porque eles me viam perambulando pela rua drogado. Fala, agora a droga consumiu de vez a mente dele, que ele está louco. Mas não é, quando você começa a pensar nele, ele começa a falar com você. Ele começa a te visitar de uma forma sobrenatural. Ele começa a colocar dentro de você os segredos do coração dele. Aleluia! Quando nós começamos a pensar nas coisas do alto, as coisas do alto começam a dominar os nossos pensamentos, nos trazendo discernimento de todas as coisas. Nós como igreja precisamos ter discernimento das coisas espirituais, daquilo que é espiritual e daquilo que não é. Nós precisamos ter. Olha só o que diz lá em Jó 32:8. Se alguém quiser me acompanhar, vamos lá, vamos caminhar na Bíblia. Jó 32:8. Diz assim, ó: na verdade há um espírito no homem,
e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. Sabe o que é isso? Sabe o que esse rapaz está dizendo? Está dizendo assim que tem coisas que nós precisamos consultar o Espírito. Mas de que Espírito está sendo falado aí? É o Espírito Santo? Se você olhar bem, está com letra minúscula, está falando sobre o Espírito do homem. É onde o Espírito Santo de Deus fala conosco. Está entendendo? É por isso que Paulo ele vai dizer que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, de forma que eles não se dão. Quando nós começamos a buscar o Senhor, a se consagrar, a buscar na palavra, a orar, sabe o que acontece? O nosso espírito começa a ser fortalecido, ele começa a crescer, ele começa a matar a carne, ele começa a fazer a carne minguar, pastora Regina. E sabe o que acontece? O meu espírito ele se fortalece, ele se agiganta. Neste momento, o Espírito Santo ele tem abertura para revelar aquilo que está no coração de Deus para nós. Tem coisas que o Espírito Santo já falou no teu espírito e você não chegou ainda no seu intelecto. Tem direções que Deus já colocou dentro de você. Tem estratégias de trabalho que já estão dentro de você. Mas à medida que você vai orando e buscando, o teu espírito ele fica sensível à voz do Senhor. É por isso que a palavra vai nos ensinar que o pecado ele causa divisão. Quando nós pecamos, a nossa carne prevalece contra o espírito. Então nós cortamos a ligação com o mundo espiritual. Quantos estão entendendo isso? Mas por que esse rapaz estava dizendo isso aqui? Eliú, o nome dele. Nós conhecemos a história de Jó. Sabemos que esse homem sofreu muitas coisas. Sabemos que esse homem perdeu muitas coisas. Foi acometido de enfermidades, perdeu seus filhos, perdeu suas riquezas. Os amigos que outrora eram amigos, pastor Antônio, de bater aquele tapinha nas costas, agora se chegam até Jó. E por não entender a situação aqui, presta atenção. Por não entender a situação de Jó, eles começaram a querer entender aquela situação com seu raciocínio lógico. Não, você está assim porque você pecou. Não, você está assim por isso. Você está assim por aquilo. Quantos já ouviram conselhos assim? De pessoas que não entendem o propósito de Deus na tua vida. Pessoas que não entendem os processos que o Senhor tem com você. Aí sentam do seu lado e quer te aconselhar com o seu raciocínio lógico. Olha só isso aqui. A Bíblia vai dizer que Jesus, em um certo momento, ele chega na sua casa, na sua terra, e ele está dentro de uma casa pregando, fazendo os milagres, Bruno. De repente, chega um dos discípulos e diz: olha, os teus irmãos e a tua mãe estão aí fora, vai falar com eles. E Jesus diz: olha, aqui está os meus irmãos e a minha mãe. Eles não entenderam do que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo: eu tenho um propósito para cumprir. A Bíblia vai nos ensinar que os irmãos, a história vai ensinar, melhor dizendo, que os irmãos e a mãe queriam deter o ministério de Jesus, queria fazer com que ele ficasse em casa. Ele chegou ali, então agora fica, para com esse negócio. Jesus repreendeu, falou: eu sei quem me chamou e qual o propósito que ele tem comigo. Escute uma coisa: o Espírito Santo de Deus é o melhor conselheiro que você pode ter. O Espírito Santo de Deus vai te dar conselhos que vai te fazer chegar aonde Ele quer que você chegue. Não é o irmão fulano ou ciclano, mas é o Espírito Santo de Deus que pode te visitar, mas pode visitar também um profeta. Mas é Ele que vai te direcionar. Olha só o que acontece aqui. Os amigos de Jó começam a falar com Jó, olha, e criticar e aquela coisa toda. E esse moço, a Bíblia diz que ele era mais novo que os três, pastora Regina. Ele fica só de butuca, só escutando, quietinho. Ai, Oxalá,
Oxalá se fôssemos tão sábios como esse jovem. Na verdade, as pessoas querem falar, falar, falar e falar. Tudo se tem uma resposta. Ah, mas por que você não faz isso? Ah, por que você não larga isso? Irmão, ora por mim, eu estou na prova, rapaz. Não, mas por que você não faz isso então? Por que você não vai para lá? E às vezes a gente se deixa levar por isso, porque a situação aperta, Hector, evangelista, e nós queremos ouvir algo, uma direção, mas de repente vem uma direção que não é do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque aquela pessoa não está conectada, e você escuta, e você sai do propósito. Aquele moço escutou, ouviu tudo o que tinham para falar, e de repente ele ergue a sua voz e diz assim, ó, capítulo 32, versículo 1: Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó. Eles pararam, finalmente parou. Oh meu Deus, graças a Deus. Tem pessoas que é assim, começa a falar do nosso lado, quando para a gente fala, oh glória, a cabeça da gente fica desse tamanho. Tudo sabe, tudo quer ensinar, tudo quer direcionar. Mas eles pararam, glória a Deus por isso, pararam. Posso ouvir um glória a Deus? Eles pararam, aleluia. Eles pararam de falar, de responder a Jó. E acendeu a ira daquele jovem. Diz assim, ó, filho. E ele disse assim, também a ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque não achando o que responder, todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, por enquanto tinha menos idade que ele. Vendo Eliú que já havia resposta na boca daqueles homens, sua ira se acendeu, e respondeu Eliú, filho de Baraquel, o buzita, dizendo, eu sou de menos idade, e vós sois mais idosos. Receei-me e temi de vos declarar minha opinião. Dizia eu, falem os dias e as multidões os anos, ensine a sabedoria. Aí no versículo 8 que eu acabei lendo, mas ele diz algo. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. Resumindo, falou, vocês falaram de sabedorias humanas, mas agora eu quero falar algo que há no espírito, algo que vai te fazer, Jó, entender todas as coisas. Sabe por que o Espírito Santo está buscando homens e mulheres que se deixam ser inspirados? Porque ele tem uma palavra para liberar para esses dias, uma palavra do céu, não uma palavra minha, de homem, não uma palavra sua de discernimento irracional, não, mas uma palavra que vem do céu, que vai fazer essa nação sair do estado ao qual ela está, que vai fazer as nações sair do estado ao qual elas estão. Escute uma coisa, quando passar tudo isso, Bruno, que está acontecendo, Deus vai precisar de homens e mulheres inspiradas pelo Espírito Santo, que contém uma palavra de sabedoria dos céus. Então a primeira coisa que nós entendemos aqui, que uma pessoa inspirada, ela começa a ter discernimento de todas as coisas. Amém? A segunda coisa é que a inspiração, ela também pode ser conhecida como revelação. Em Mateus 16:13 é algo muito interessante. Jesus, ele pergunta a seus discípulos assim: o que as pessoas dizem que eu sou? Ele havia curado, profetizado, liberado palavras proféticas, mas ele pergunta para os seus discípulos: o que eles dizem que eu sou? E os discípulos responderam, e Pedro respondeu: diz que o Senhor é um dos profetas, Elias, Jeremias. E vocês, que dizem? Pedro se levanta e diz: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Jesus olha para ele e diz assim: pastora Regina, rapaz, isso aí não é dessa terra não. Ele diz assim: bem disseste, porque isso quem vos revelou não foi carne nem sangue, mas foi o próprio Pai. Sabe o que está dizendo aqui, amados? Que quando nós estivermos conectados com o Espírito Santo, nós vamos discernir coisas que os outros não vão discernir.
Nós vamos começar a olhar as coisas numa conotação diferente. Nós vamos começar a olhar para a situação de hoje como uma oportunidade de resgate de almas. Estávamos por esse dia, né, meu amor, procurando casa. Quem soube disso para alugar? Estávamos. O Espírito Santo nos aquietou, aí, enfim. Mas no último dia, quando eu estava tirando as coisas ali, os rapazes estavam mexendo, teve um senhor que se achegou a mim, um dos pedreiros, evangelista Hector. Ele estava ali arrumando, enfim, e ele disse assim para mim, perguntou: você é evangélico, Serginho? Você é evangélico? Eu falei: sou, varão. Ele falou: rapaz, eu sou desviado. Há muitos anos que eu saí da igreja. Eu falei: ah, é? Eu falei: é. Eu era músico na casa do Senhor, guitarrista, mas eu deixei tudo. Eu sei que eu tenho que voltar, mas eu não tenho força. Eu olhei bem para ele, eu não disse nada, porque tem momento que a gente não tem que dizer nada. E eu pensei com o Senhor, falei: Deus, eu estou entendendo. Eu estou entendendo que às vezes o meu querer, eu queria muito sair, nós queríamos muito sair daquele lugar, mas o nosso querer, ele não pode ultrapassar o querer de Deus. Eu vi uma história de um povo missionário, os moravianos. Alguém já ouviu falar desse nome? Eles eram missionários na Alemanha, e olha só o que eles faziam para evangelizar, Maísa. A história vai dizer que eles se vendiam como escravos para coronéis na Alemanha, pessoas com posse, com dinheiro. Eles se vendiam: olha, eu quero vender a minha vida para você, eu vou te servir o resto da minha vida. Sabe para quê? Para evangelizar esses caras. Porque eles entendiam que o querer deles não podia estar acima do querer do Senhor. Pessoas inspiradas vão entender isso, que aquilo que eu quero às vezes não é aquilo que o Senhor quer para mim, e eu preciso aceitar o querer de Deus na minha vida. O Senhor está buscando homens e mulheres inspirados para entender o que o Senhor quer contigo na terra. Homens e mulheres que criem coisas, porque a tradução, uma das conotações dessa palavra inspiração é criar. Veja Noé, Deus deu tudo para ele. Falou: cara, vem cá, eu quero que você construa uma arca. Você vai construir uma arca e eu vou te dar essas medidas aqui. E você vai se colocar lá com a sua família. E você levará para lá casais de animais também. Enfim, Deus começa a falar com aquele homem, inspirá-lo para aquilo. Então a inspiração vem na mente criativa de Noé. Eu fico me perguntando, como que ele ergueu aquelas madeiras enormes daquele jeito? Qual foi a estratégia, Antônio? O senhor que é um construtor, para erguer uma tesoura é um sufoco. Agora pensa o cara, naquele tempo, erguendo aquela mega estrutura para obedecer às medidas de Deus. O interessante não é isso. O interessante é que quando ele começa a construir, quem sabe aquele povo começa a olhar para ele: o que esse louco está fazendo? Noé, o que você está fazendo? Estou construindo uma arca. Para quê? Ela vai navegar. Navegar no quê? Porque até aquele momento não havia chovido ainda sobre a terra. Até os dias de Noé, da construção, não havia chovido. O que regava a terra era o vapor que subia. Está lá em Gênesis 2. Não havia chovido ainda sobre a face da terra. Pessoas inspiradas começam a construir coisas que os outros não vão entender. Coisas irracionais, pastor Antônio. Pessoas que são inspiradas começam a construir coisas, porque Deus coloca dentro dele: olha, eu quero que você faça isso. Aí vem um ou outro e diz: não, você está louco, para que você vai fazer isso? Não, por que você vai por aí? Você vai se arrebentar. Mas quem está conectado e perto do Espírito Santo entende: não, Ele está dizendo e eu vou fazer. Ninguém esperava, ninguém conhecia. Eu fico pensando: meu Deus, que loucura deve ter sido quando começou a chover, pastor Antônio.
O povo não entendeu. Quem sabe se alegraram. Uau, água. Mal eles sabiam que aquele seria o extermínio de toda a raça humana. Eu fico imaginando a cena. E Noé entra para dentro da arca. Quem sabe ele começa a contemplar aquilo ao qual o Senhor havia dito. Quem sabe seus filhos também o criticavam. Pai, o senhor está doido? O que é chuva? Nunca ouvi falar. Mas vai chover, fica tranquilo, Deus falou. Porque quando Deus fala, amados, ao nosso espírito, Ele coloca uma convicção que ninguém pode roubar. Ninguém pode parar. As palavras vêm contra, mas você está firme. Não, Ele falou comigo, eu vou permanecer aqui. Eu vou cumprir até o fim. A inspiração do Espírito Santo visita um menino chamado Davi. E que coisa linda, Davi. Homem segundo o coração de Deus. Davi, ele foi um salmista, mas além disso ele foi construtor de instrumento. O Espírito Santo visitou ele. E ele começou a ter discernimento para criar instrumentos de adoração. Está entendendo o que é isso? Ele compôs salmos, como o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Já pensou em inspiração dele? Ele olhando as ovelhas no pasto do seu pai. E de repente o Espírito Santo vem nele. E ele começa a contemplar tudo aquilo. E ele começa a compor esse salmo. Porque salmos são canções. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Me faz deitar em verdes pastos. Meu Deus! Que coisa tremenda! Que coisa linda deveria ser contemplar aquela inspiração. Salmos que até hoje nos alcançam. Salmos que até hoje resgatam vidas. Salmos que até hoje são pronunciados e cantados por todas as nações. Porque ele era um menino segundo o coração de Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Agora, quando não há inspiração, sabe o que há? Cópia. Nos últimos anos, e agora eu me dirijo aqui para essa área, o que há de canção em espanhol e inglês traduzido para o português é uma coisa de louco, Laércio. Muitas canções que nós cantamos hoje nos púlpitos, muitas são tudo cópias de pessoas que foram inspiradas lá fora. Mas sabe por que isso? Porque nós já não somos mais inspirados. Então, quando eu não consigo criar, quando o Senhor não me usa para criar, eu começo a copiar. Todas elas são relevantes, todas elas são importantes, mas o Senhor nesses dias quer colocar uma canção dentro do seu coração. O Senhor quer colocar uma intercessão dentro de você. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. O Senhor está buscando homens e mulheres que queiram ser inspirados por Ele. Deus vai colocar uma palavra profética em você. Deus vai colocar uma canção dentro de você. Deus vai começar a te usar como um profeta. Mas é necessário que se achegamos ao trono da graça, ao Espírito Santo de Deus. Feche seus olhos e vamos adorar essa canção, declarando a Ele, pedindo: Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me, pois de ti
eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Mais uma vez. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero. Vai adorando a Ele. Enquanto isso, Ele começa a gerar dentro de você algo novo. Meu coração eu quero amar diante do teu altar. As minhas